Minhas irmãs, meus irmãos em Cristo Jesus, nós temos acompanhado na liturgia dominical deste tempo comum as ações que Jesus tem realizado a favor do povo. E Jesus, nós ouvimos no domingo passado, recebeu de volta os discípulos que tinham saído para uma missão que ele mesmo os havia enviado. Os discípulos saíram em missão, uma missão em favor das pessoas, a missão de levar o anúncio do reino de Deus. Os discípulos voltaram cansados de levar a boa nova do reino de Deus àqueles que estavam cansados de viver uma vida sem rumo. Jesus chamou os discípulos à parte para o descanso, para estar com ele, nos mostrando assim aquilo que se completa: a ação evangelizadora, isto é, o ir evangelizar, o agir, fazer acontecer a obra do reino de Deus por mandato do próprio Senhor, e sobre outro aspecto também, o voltar-se para junto do Senhor, naquele momento de recolhimento interior, que assim vai se completando a vida cristã. Mas, como nós estamos percebendo no Evangelho de hoje, aquele povo não larga Jesus. Aquele povo corre em direção a Cristo Jesus. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. No texto grego, em grego se usa a expressão asthenes, que significa enfermos. E essa expressão designa em geral alguém que está numa situação de grande debilidade. Isto é, o enfermo é aquela pessoa que está em grande debilidade. E Jesus, agindo em favor dessas pessoas, através dos sinais que realiza, vai despertando nos outros um desejo de ir ao encontro do próprio Jesus. Tanto que, meus irmãos, isso vai levando com que as pessoas acorram a Jesus, e isso vai gerar que Jesus interrompa o seu próprio descanso. E olhando as pessoas, ele vai dizer que este povo parece como um rebanho que não tem pastor. E lembramos que as ovelhas sem pastor andam errantes, expostas ao perigo. São vítimas fáceis dos ladrões, das feras. Assim, podemos dizer que as pessoas, quando estão sem uma verdadeira liderança, elas se tornam alvos fáceis de ideologias e dos seus propagandistas. A multidão que está atrás de Jesus é uma multidão que está atrás dele porque viu os sinais. Viu os sinais. E isso demonstra o quê? Uma fé imperfeita. Uma fé imperfeita porque essas pessoas buscam em Jesus o quê? Uma resposta prática, palpável para a vida. Os milagres em favor dos doentes eram sinais, ações extraordinárias que Jesus ia realizando dentro daquilo que é o ordinário da vida do ser humano. Isso demonstra que as pessoas iam atrás de Jesus por uma fé imperfeita. Mas como assim uma fé imperfeita? Vamos lembrar, meus irmãos, que lá no tempo pascal,
nós refletimos sobre o encontro, o episódio de Jesus ressuscitado diante dos discípulos e que no domingo da ressurreição Tomé não estava. E quando os discípulos contaram para Tomé, Tomé disse o quê? Se eu não colocar o meu dedo nos buracos dos pregos, se eu não tocar o lado de Jesus, não vou acreditar. E depois nós fomos acompanhar na liturgia do outro domingo, de que Jesus aparece ressuscitado e Tomé faz a experiência de tocar, e ele se lança aos pés de Jesus e diz: meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz o que para Tomé? Tomé, tu acreditaste porque viste. Mais feliz, ou seja, bem-aventurados é aqueles que creem sem ter visto. Ou seja, aqui está a fé perfeita, é acreditar sem ter visto. Pois, diante de Jesus, há um povo faminto. E este povo acorrendo a Jesus, parece que Jesus quer solucionar a fome imediata desse povo. E Jesus faz com que os discípulos passem por uma verdadeira provação. Onde vamos arrumar alimento para esse povo? Nós observamos que Filipe, um dos discípulos, vai dizer: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. André vai tentando outra lógica, mas nem ele mesmo acredita muito nisso. Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Meus irmãos e minhas irmãs, aqui começa a grande revelação da generosidade. A revelação da generosidade de um dos seguidores de Jesus e a revelação da generosidade do próprio Jesus. Primeiro, a ação generosa de um menino, de uma criança. Uma criança que tinha ali 5 pães e 2 peixes. Vejamos, é a generosidade de uma criança, não é de um adulto. É de uma criança. Porque nós adultos temos às vezes muito que aprender com as crianças no que significa a confiança e o desprendimento. A confiança e o desprendimento. Aquele menino disponibilizou o que ele tinha, 5 pães e 2 peixes. O que para aquela multidão era pouco, porém, aquela matéria-prima disponibilizada era muito boa e era o tudo que aquele menino possuía. O tudo que ele tinha é apresentado como matéria-prima. Foi o suficiente para a graça de Deus agir e o milagre acontecer. O menino disponibilizou o que possuía, fez um ato generoso, um ato de generosidade. É a virtude daquele que se dispõe. Muita atenção, meus irmãos e minhas irmãs. É a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício dos outros. Sacrificar os próprios interesses. O que significa isso? Sacrificar é a ação de oferecer um sacrifício sagrado, um ofício sagrado. Sagrado é aquilo que nós cuidamos, aquilo que nós temos. E somente um ato de amor verdadeiro faz com que nós ofereçamos algo que é nosso para o bem de outro. E foi justamente o que aquele menino fez. É um coração magnânimo, a generosidade dele. Mas de outro lado nós temos o quê? A generosidade de Jesus.
o Filho de Deus que realiza o milagre da multiplicação, da generosidade daquele menino que deu o pouco que tinha, mas que era o seu tudo. Jesus segue etapas, faz sentar as pessoas, tomou os pães e os peixes, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados. O milagre realizado por Jesus mostra, meus irmãos, que Deus é mais poderoso que o ser humano. E a pessoa de fé, aquele que crê em Deus, sabe que Deus está pronto sempre para intervir. E que requer a pessoa de fé, que realmente tenha fé em Deus. A fé é algo básico para o milagre. A fé na palavra de Deus. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Ou seja, Deus é abundante na sua ação. Deus é abundante na sua ação. Jesus realiza esse milagre para mostrar o que, meus irmãos? O poder de Deus, e mostrar a abundância desse poder para que as pessoas se deem conta, para que nós entendamos que se ficamos maravilhados com a multiplicação dos pães, devemos ficar muito mais maravilhados com o poder da salvação que Deus tem e que de fato Ele veio para nos salvar. E que temos que confiar neste poder salvador que o Senhor tem e que Ele realizou morrendo por nós na cruz e ressuscitando. O povo está saciado. Comer com fartura era, no Antigo Testamento, uma das bênçãos ligadas à observância da lei, mas, sobretudo, mostrava o quê? A chegada do tempo messiânico. Ou seja, o dom divino não pode ser perdido. O grande dom de Deus para nós é o seu Filho Jesus Cristo. E nós fomos mergulhados neste amor de Deus no dia do nosso batismo, e esse dom não pode ser perdido por nós. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, aquele povo que viu o sinal, vivendo ainda uma fé imperfeita, aqueles homens começaram a exclamar: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. As pessoas perceberam a personalidade de Jesus, mas não deram aquele passo a mais ainda de compreender que Ele é o Filho de Deus. E entenderam Jesus naquele momento como um Messias político, aonde queriam fazê-lo rei. Encontramos alguém que nos dá comida. Que maravilha! Vamos coroá-lo rei. Agora temos tudo de graça. Jesus se retira. Sobe ao monte para rezar. O monte é o lugar da oração. O monte é o lugar da revelação de Deus. O monte é o lugar do colóquio pessoal com o Pai do céu. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus não veio para ser um Messias político, nem para encher os pratos de comida ou para curar os doentes. Pensar assim seria reduzir a missão de Jesus a ações meramente humanas, como muitas ideologias prometem. A aceitação do reino de Deus, revelado por Jesus, traz uma realidade nova para o ser humano. Uma realidade nova, e por ser realidade nova, o próprio nome já diz, renova o ser humano como imagem e semelhança de Deus, resgatando o ser humano, mergulhando o ser humano na vida da graça, tornando o ser humano filho de Deus. E essa condição de filho de Deus, agraciado por Deus,
vivida com seriedade e responsabilidade. Seriedade e responsabilidade, ou seja, eu sou filho de Deus. Somos todos irmãos. Isto vivido com seriedade e responsabilidade faz uma nova política. Fruto de pessoas que foram renovadas e que nasceram da água e do Espírito Santo. E aí sim é capaz de promover o quê? Proporcionar uma vida digna para o ser humano. De fato, com um prato cheio de comida na mesa, com doenças curadas, mas que é fruto do trabalho humano. Pois a boa nova de Cristo gera uma vida em abundância e uma vida que é para a vida eterna. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus de hoje nos revela que a grande ação da generosidade de Deus foi nos dar o que Ele tinha de melhor, que foi o seu Filho Jesus Cristo. Que veio para generosamente nos salvar, para que nós, compreendendo essa generosidade, sejamos generosos em oferecer a nossa vida para Deus, porque a nossa vida é o que nós temos de melhor. E como nós oferecemos a nossa vida para Deus? Consumindo a nossa vida no amor. A partir de quê? A partir do exemplo de Jesus Cristo, que nos ama e nos amou sempre, e que nos demonstra o verdadeiro caminho do amor. Sejamos generosos com Deus, porque Deus é generoso conosco. Saibamos dar a Deus o que temos de melhor. Aquele menino do Evangelho de hoje deu para Jesus o que ele tinha de melhor, e para ele não faltou nada, porque o que ele tinha de melhor gerou, pela graça de Deus, abundância. Professemos a nossa fé.